Na manhã desta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram para uma sessão extraordinária. Eles definiram teses em recursos extraordinários de repercussão geral reconhecida. Em outro processo, iniciar o julgamento de uma execução de multas aplicadas em processos penais. A discussão sobre quem deve executar as multas em decorrência de processos penais chegou ao Supremo em uma questão de ordem na ação penal 470. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática, entendeu que cabe ao Ministério Público Federal fazer a execução. Após essa decisão, houve um pedido de reconsideração para que o executor prioritário fosse a Procuradoria da Fazenda Nacional. No julgamento de hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que a competência continue com o MPF. A melhor situação ou condução do problema seria realmente reconhecer-se a legitimidade do Ministério Público para execução desta pena de natureza penal e aí sim, em caso de sua omissão, a reconhecer a atuação subsidiária da Fazenda na sua execução. É o que gostaria de pontuar, senhora presidente. Ao ler o voto, o relator manteve a decisão tomada de forma monocrática. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a importância das multas para crimes julgados na ação penal 470 e mencionou a Constituição Federal para definir o MPF como titular da execução e a Procuradoria da Fazenda Nacional como executora subsidiária. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. 2. Caso o titular da ação penal devidamente intimado não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Cogitar-se, como certo doutrinador cogitou, de aplicação da lei de execuções penais para ter-se regressão no regime de cumprimento da pena, é olvidar-se que também o tribunal já concluiu que não pode haver prisão por dívida. O ministro Dias Toffoli seguiu o entendimento do relator. Para ele, as multas nestes casos têm natureza penal. Ele também manteve o Ministério Público Federal como titular da execução. Reafirmo tal natureza, na minha ótica, com a devida vênia daqueles que entendem em contrário. E daí, então, a posição do ministro Barroso ser compatível com aquilo que já votei neste Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender que a legitimidade inicial é do Ministério Público, é da vara de execuções penais. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. O plenário do Supremo também iniciou o julgamento de uma ação civil originária encaminhada pelo Estado do Mato Grosso contra a União. A alegação é de que após a aprovação da Lei Complementar 87 de 1996, o Estado teve prejuízos, porque passou a deixar de receber valores em razão da desoneração do ICMS, o Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços nos casos de exportação, e pede que seja definido um coeficiente de 9,82% para que a União faça um repasse de valores que cubram eventuais prejuízos. A advogada-geral da União sustentou que após a aprovação da lei, estados receberam incentivos por meio da criação de projetos e que, portanto, não houve nenhuma perda. Ela pediu a improcedência da ação. Não há, na Constituição Federal, não há, no ato das disposições constitucionais transitórias, nenhuma regra que obrigue a União a ressarcir prejuízos, seja de natureza o prejuízo parcial ou mesmo integral em relação a essas desonerações. Após a sustentação, o julgamento foi suspenso e será retomado à tarde. Ainda na sessão desta manhã, os ministros também definiram a tese de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O recurso tratava do pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. Em sessões anteriores, os ministros negaram o recurso da União, determinando que fossem pagas as reparações de acordo com uma portaria de 2004. Hoje, a tese apresentada pelo relator do processo, o ministro Dias Toffoli, foi aprovada pelo plenário. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar conosco sobre a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Bom, o pagamento aos anistiados políticos tem que ser feito de imediato? Bom, na semana passada, o Supremo acabou julgando esse tema em sede de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida
e entendeu que os anistiados políticos eles devem, sim, têm direito a serem reparados. Na sessão de hoje pela manhã, o ministro Dias Toffoli propôs a tese da repercussão geral com 3 pontos interessantes que vão tratar exatamente da forma como deve ser efetuada o pagamento dessas reparações. O primeiro ponto é, uma vez reconhecida a condição de anistiado político, é dever da União promover ali as condições necessárias para a efetivação do pagamento. Então, se a União não adota as providências no sentido de promover ali mediante, por intermédio dos órgãos competentes, situações para efetivar o pagamento, isso caracteriza um ato de ilegalidade, inclusive também caracterizando violação a direito líquido e certo. O segundo ponto é que, havendo disponibilidade orçamentária, essa indenização ela deve ser paga em até 60 dias, desde que não fique comprovado que não há falta de recursos. Na falta de recursos ou na insuficiência de recursos, a União ela deve providenciar a inclusão desses valores no projeto de lei orçamentária no exercício do ano seguinte, para que efetivamente seja efetuado o pagamento dessas reparações. Gisele, em relação a outro processo que também foi julgado, foi discutido na sessão, que também teve tese de repercussão geral fixada, o que ficou decidido? Envolvia uma questão relacionada a fundo de participação dos municípios. O município de Sergipe, ele pretendia, na consideração do cálculo, para definir qual é a parcela de participação de cada município em relação à arrecadação, ele entendia que os benefícios, as concessões e os incentivos concedidos pela União em relação ao imposto de renda e IPI, eles tinham que ser considerados na elaboração dos cálculos e, portanto, influenciaria na fixação do valor da participação de cada município nesse fundo de participação do município. O que os ministros o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi até a posição, inclusive, do relator deste recurso extraordinário, o ministro Edson Fachin, no sentido de que só é possível considerar o valor efetivamente arrecadado. Se não houve arrecadação porque teve incentivo, porque teve benefício, porque teve alguma concessão em relação a esses tributos, esses valores, portanto, não podem ser considerados, eles não podem ser levados em conta no cálculo do fundo de participação dos municípios. Então, esse julgamento também aconteceu em um recurso extraordinário na semana passada e na sessão de hoje pela manhã faltou a definição da fixação da tese, que foi fixada nesses termos. Portanto, a decisão do Supremo nos 2 casos que eu acabei de mencionar, a partir da fixação da tese, atingirá todos os demais processos que estão suspensos, que estavam aguardando o julgamento da Corte, a partir da definição dessas teses de repercussão geral. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje. Já tarde tem sessão, né? Você volta amanhã a falar com a gente sobre a sessão plenária. Eu que agradeço. Até amanhã.